Muito boa noite a todos. Nossa, boa noite é tão fraquinho assim. Eu vim de tão longe, gente, com boa noite assim, tão... Me disseram que o boa noite capixaba é bem entusiasta, né? Boa noite, gente. Boa noite. Muito bem. Muito bom. Trago aqui o meu abraço, minha alegria de estar aqui com vocês pela segunda vez. Estava saudoso e me sinto muito feliz de poder refletir com vocês esta noite, não na posição de quem está ensinando alguma coisa, mas na condição de alguém que também está precisando aprender. E trago, portanto, o abraço da comunidade espírita de São Paulo, da nossa casa espírita e da nossa alegria de poder dividir esses momentos com vocês. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o mestre de nossas vidas, Jesus de Nazaré. E eu vou fazer essa reflexão com base num capítulo de um dos nossos livros, Alguém Me Tocou, que são reflexões sobre passagens de Jesus. Um capítulo que tem me ensinado muita coisa. É um capítulo muito interessante, a mim provocou reflexões, eu diria, provoca ideias, atitudes. E é uma passagem de Jesus que quase todos conhecem muito bem, que é a passagem da multiplicação dos pães. Todo mundo conhece essa passagem, que Jesus multiplicou pães e peixes. Quem conhece já ouviu, né? Lá do catecismo, vocês lembram? Quem frequentou o catecismo aqui, vamos ver. Levante a mão, né? Quem fugiram tudo da igreja. Para compreender essa passagem tão conhecida, é preciso recuar um pouquinho para entender não só o que aconteceu, mas para entender, sobretudo, quem é a figura de Jesus. Creio eu que nós temos ainda alguma dificuldade de compreender a essência de quem é o nosso mestre. E me parece que nesta passagem, a realeza dele, a essência dele está muito bem delineada. Lá no Evangelho de Mateus, está dito que, antes lá do momento da multiplicação, nós vamos entender como é que chegou esse momento. E está dito que Jesus havia passado 3 dias consecutivos com a multidão sofrida, tendo realizado inúmeras curas. Está lá no Evangelho de Mateus. Meus amigos, nós já pensamos o que seja isto? Jesus passou 3 dias consecutivos com a multidão sofrida. Isso quer dizer que ele passou 3 dias e 3 noites. Vamos tentar remontar essa cena. Jesus passando 3 dias e 3 noites. E passou aonde? Num hotel? Num spa? Não. Onde ele passou? Junto à natureza. Sob o calor do sol, sob o brilho das estrelas.
3 dias e 3 noites. Numa festa? Todo mundo feliz? Porque talvez nós consigamos passar 3 dias e 3 noites com gente feliz. Num churrasco, comendo muqueca, festejando, assistindo jogo. Mas não. 3 dias e 3 noites atendendo a multidão sofrida. Quem era essa multidão? Era composta do quê? Aleijados, cegos, mudos, coxos, leprosos. E vocês acham que eram pessoas que estavam de bom humor? Felizes, pacientes, cordatas, cordiais? Não. Porque quando nós estamos sofrendo, geralmente nós somos o quê? Rebeldes. O senhor foi até muito gentil. O quê? Vamos lá. Revoltados. Vamos buscar outros ados. Mal-humorados. Impacientes, azedos. Agressivos, muitas vezes. Então vejamos quem é o nosso mestre. Quem é o nosso modelo e guia da humanidade, como está apresentado em O Livro dos Espíritos? Quem é o nosso governador planetário? Quem é o nosso rei solar? É aquele que passa 3 dias e 3 noites ao relento, junto à multidão sofrida. Isto, para mim, é um feito prodigioso e mostra o quão grande é o coração de Nosso Senhor. E eu fico me perguntando, onde hoje no mundo nós encontramos um líder espiritual, seja de que religião for, que passa 3 dias, 3 noites, ao lado da multidão sofrida. E de graça. Alguém conhece? É um desafio, não? Como Cristo nos desafia. E diz o Evangelho ainda que ele não ficou apenas ao lado. Está no Evangelho que todos os doentes que foram colocados aos pés dele, Jesus os curou. Então não é como muitas vezes nós passamos, vemos um mendigo, um morador de rua, e dizemos, que Jesus tenha misericórdia dele. E passamos em frente. Que Jesus tenha piedade dele. E vamos embora. Não é assim que muitas vezes agimos? Fazemos prece. Uma vez eu me peguei fazendo uma prece para um morador de rua. Eu parei, era uma noite de muito frio em São Paulo. Eu parei e vi aquele morador de rua. Eu falei, Jesus, tenha misericórdia desse irmão. Fiz uma prece que eu até chorei, me emocionei, achei. E fui para casa, entrei dentro da minha casa, jantei, tomei banho, muito frio, eu me agasalhei, fui para o meu quarto, estava todo ali, com várias cobertas. E antes de dormir, fui rezar. E rezando, perguntei a Jesus, Jesus, aquele irmão, que ele seja socorrido. E aí, um irmão espiritual
me surgiu numa hora totalmente errada. E me disse: Jesus atendeu as suas preces. Graças a Deus. Ele pediu que você fosse atender aquele irmão. Eu falei: deve ser um obsessor que está falando. Não pode ser mentor. Porque mentor não tira você da cama às 11 horas da noite, num frio de 10 graus, com garoa. Eu fechei os olhos: sai de mim, Satanás. Mas ficou aquela palavra na minha cabeça: Jesus atendeu suas preces, pedindo que você fosse atender. Porque as suas preces, disse a entidade, subiram, e Jesus ficou comovido. E ele então perguntou: quem pode atender em meu nome a este irmão? E pegou a lista dos amigos dele, que aliás é uma lista que está com poucos nomes ultimamente, e viu lá que o seu nome estava lá no bairro da Zona Leste de São Paulo, havia o seu nome, era o último da lista. Então vejamos aí o esforço que foi sair da cama, sair do nosso conforto, para levar ali um agasalho, uma comida, um prato. Algo que, na verdade, não demos, algo que estava até sem uso. Não pense que eu fui fazer alguma coisa grandiosa, mas para notar quem é Jesus, o nosso mestre, e como nós nos comportamos perante esse mestre. Um mestre que não foi um teórico, um mestre de atitudes, e um mestre que provoca em nós atitudes. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e venha. Naquele momento, sair da minha cama foi pegar uma cruz. Cruz do comodismo, a cruz da preguiça, da inércia, da indiferença e do egoísmo, que é, segundo o Evangelho e o Espiritismo, a nossa maior doença. Nós sofremos de egoísmo. Ou, se nós quisermos uma nomenclatura mais bonita, vamos falar com Emmanuel, que através de Chico Xavier falou que nós sofremos de hipertrofia de ego. Bonito, não? Então, quando alguém perguntar: você tem doente? O que você tem? Hipertrofia de ego. Os outros vão achar até que é bonito, né? Mas é isso. O que é hipertrofia de ego? Um ego que? Inchado, inflamado. É o egoísmo, o nosso grande inimigo, que Jesus veio trazer para nós o antídoto, que é o amor. Mas não o amor como eu amei aquele irmão, fazendo uma prece por ele. Porque o amor implica em fazer ao outro aquilo que ele gostaria que fizessem a ele. Esse é o amor que Jesus nos traz. Qual é o amor? Qual é o jeito que ele gosta de ser amado? Vocês já deram perfume para alguém de presente? Quem já deu aqui? Vamos ver, confessa. Tem mais gente, mas tudo bem. Mas qual é o nosso critério para escolher o perfume? Vamos imaginar que você está dando um perfume para o seu marido, de presente. Você vai escolher o perfume pelo aroma que você gosta, porque aí você vai ficar perto dele e vai sentir aquele cheirinho. Ou você vai dar o aroma que ele gosta.
Perceberam a diferença? Porque se na primeira hipótese eu estou dando perfume porque eu gosto de sentir esse cheiro nele, eu estou dando presente para quem? Para mim, não é para o outro. Então o amor que Jesus propõe é o amor que ele, do jeito que a pessoa gostaria de ser amada. Como é que ele gosta de ser amado? Qual seria a necessidade dele nesse momento? Eu não fiz esse raciocínio. Se eu perguntasse àquele morador de rua, meu irmão, você quer uma sopa ou uma prece? Não é? Ele fala, me dá os dois, mas primeiro me dá a sopa. Não é? Depois você faz a prece por mim. Porque primeiro está roncando meu estômago. Então esse amor, esse Jesus, esse é o Mestre que está rondando a nós, que está nos convidando. Aí o que aconteceu? Depois que Jesus atendeu todo esse povo, 3 dias e 3 noites, curou a muitos, sabe o que aconteceu? Diz o Evangelho que Jesus percebeu que a multidão não ia embora. Vamos imaginar que hoje nós vamos terminar a palestra, vem aqui, fazem oração final, boa noite, boa noite. Jesus acompanha os seus lares e ninguém arreda o pé. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. E aí, Jesus percebeu. E o que ele percebeu? Que a multidão estava com fome. Estava com fome. E naquela época não tinha cantina e lanchonete. O nosso irmão avisou aqui, né? Cantina e lanchonete, né? No térreo. Lá não tinha nem térreo, nem cantina e lanchonete. Pedro, apóstolo, não chegou, meus irmãos, agora vocês vão à cantina lá embaixo e comam alguma coisa. E quando Jesus percebe isso, o que é que ele fala para os discípulos? Ele comenta com os discípulos. Olha as palavras dele que eu vou ler, está lá no Evangelho de Mateus. Ele virou para eles, estou com pena dessa gente. Porque faz 3 dias que estão comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, pois poderiam cair de fraqueza pelo caminho. Estou com pena dessa gente. Olha a compaixão de Jesus. Ele poderia dizer, olha, acabou, já curei muita gente, vocês se virem, vão para suas casas. Mas ele não deixou, ele ficou preocupado. Veja a atenção de Jesus, uma atenção global. Ele vê o ser humano como um todo. Não apenas nos seus aspectos espirituais, também nas nossas necessidades diárias, nos nossos problemas aqui na terra. Então, a atenção dele integral, aquela multidão faminta, curada já, mas com fome. Quando ele fala isto, surge um problema. Porque o que é que os discípulos disseram para ele? E eu registrei o que eles falaram para Jesus. Como vamos encontrar nesse lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Eles falam isso com Jesus. Olha, como é que não vão arrumar comida para esse povo? Tem mais de 4.000 pessoas aqui. Eu acho que Jesus deve ter
não vou dizer se decepcionado, mas ele deve ter pensado, puxa vida, eu fiquei 3 dias e 3 noites com essas pessoas. Eles viram que eu fiz aqui tantas curas. Eles não confiam que eu possa fazer algo? Eu acho que muitas vezes nós, hoje, somos assim. Nós temos uma desconfiança. Será? Será que no meio desse problema que eu estou, será possível uma solução espiritual? Será possível Jesus fazer alguma coisa? O meu caso é irreversível. Será? Nós temos uma desconfiança. Eu não tenho mais caminhos por onde ir. Já fiz de tudo, já orei. E aí nós registramos umas palavras da benfeitora Meimei, através de Chico Xavier, dizendo que Deus tem estradas onde o mundo não tem mais caminhos. Deus tem estradas onde o mundo não tem mais caminhos. E Jesus mostrou isto em muitas oportunidades. Havia uma mulher na época de Jesus que não tinha mais caminhos. Aquela mulher hemorroíça, com uma hemorragia ininterrupta, havia 12 anos. Vocês lembram dessa passagem? Uma mulher, imagine o que é isso, uma mulher com uma menstruação durante 12 anos. Dá para imaginar o que é isso? As mulheres que eu digo. Numa época que não tinha Buscopan, Troveran e outros recursos. Afora o desconforto físico, os problemas, a anemia profunda, uma hemorragia constante. E o Evangelho de Lucas diz que ela já havia feito todos os tratamentos possíveis e gastado todos os recursos com a medicina de então, e não encontrava solução. Havia a questão religiosa envolvida, porque à época, no judaísmo se entendia, pela lei do Antigo Testamento, que a mulher, quando estava nesse período menstrual, ela era considerada impura. Ela não poderia ir ao templo, não poderia tocar as pessoas e nem ser tocada pelas pessoas. Porque quem a tocasse também se tornaria impuro. Eu fico imaginando essa mulher durante 12 anos vivendo essa situação de completo isolamento. O Evangelho não fala, mas eu imagino se ela fosse casada, o marido não poderia tocá-la. Provavelmente ele já teria deixado. Eu imagino se ela tivesse filhos, os meninos não poderiam correr para ela, mamãe, ela não poderia pegá-los. Essa mulher estava no fundo do poço. Esta mulher não tinha mais caminhos. Quer do ponto de vista físico, emocional, espiritual, ela estava condenada à morte. E a morte já estava muito próxima dela.
E o que ela faz então? Num ímpeto, buscando uma força no fundo do seu ser, ela vai e procura Jesus em praça pública. Eu imagino aquela mulher se arrastando e todo mundo olhando para ela e se afastando, porque sabiam da doença dela, sabiam que ela era impura e ninguém queria ser tocado por ela, com medo. E ela chega até Jesus e toca a orla, a barra da túnica de Jesus. E naquele momento Jesus, no meio da multidão, vira para Pedro e diz: Pedro, alguém me tocou. É claro que no fundo, acredito que Jesus sabia. Mas ele quis fazer ali um jogo para provocar um ensinamento. Pedro, alguém me tocou. Ele queria dizer: eu quero que todos vejam que esta mulher impura chegou em mim e me tocou. Que eu não tenho preconceito. Que o meu coração está aberto para todos. Que eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes. E Pedro vira-se para Jesus, provavelmente percebendo e não querendo trazer esse fato à baila, porque se todos vissem que Jesus estava tratando uma impura, isso poderia causar muitos problemas a Jesus, mas uma coisa que Jesus queria era causar problema. Ele queria incomodar, ele queria provocar reflexões, ele queria dizer que ele era o médico espiritual da humanidade. Ele queria viver que nós devemos viver como irmãos, que ninguém é melhor do que ninguém, que devemos respeitar, viver em fraternidade. E aí surgiu então aquele impasse. Pedro, alguém me tocou. E eu fico perguntando por que é que Jesus fez questão de chamar a atenção disso, de ser tocado. Novamente esse mestre, esse Jesus, esse governador, que se humaniza, que se faz gente, e que se sente honrado por ter sido tocado por uma pessoa impura. Veja a aura humana de Jesus. E nós muitas vezes o colocamos lá no alto, sentado à direita de Deus Pai, quando Ele está aqui, entre nós, querendo ser tocado por cada um de nós. Imaginem se um astro pop passa no meio de uma multidão de fãs e algum fã o toca. Vocês acham que esse astro, esse ator, cantor, ele vai chegar para o segurança dele e dizer: escuta, quem é que me tocou aí? Vocês acham? Por que ele não vai dar importância para isto?
quero nem saber. Mas Jesus não é um astro, não é um artista. Ele é o que Ele mesmo falou que quer ser para nós, o amigo. Lá no Evangelho de João. Eu não chamo vocês de empregados. Eu chamo vocês de amigos. E o amigo verdadeiro é aquele que doa a vida pelo outro. E é isso que eu sou de vocês, o amigo. Isto é fantástico, ver esse ser mais evoluído do planeta. O governador. Querendo ser nosso amigo. E querendo ser tocado. Pedro, quem me tocou? Ele quis dizer para todo mundo e para nós: eu gosto de ser tocado. Eu não quero uma relação fria com as pessoas. Eu não quero um amor frio. Eu quero um amor quente. Eu quero ter uma relação de amizade. E a relação de amizade é uma relação que? Recíproca. Bilateral. Vamos imaginar, eu esteja passando por uma dificuldade financeira. Estou precisando de 10 mil reais. Alguém aqui poderia me emprestar esse dinheiro? Não tenho nenhum amigo aqui. Mas eu sei que a Maria Lúcia, com toda a generosidade dela, que é minha amiga, iria me emprestar. Me emprestou. Fui embora, voltei para São Paulo. Maria Lúcia é minha amiga. Não é, Maria Lúcia? Não é mais? Era até eu chegar, né? Mas aí, passado um tempo, a Maria Lúcia está precisando de um favor meu lá em São Paulo. Ela liga para mim, eu olho lá no Bina do telefone, no celular, ih, Maria Lúcia. Não atendo. Alguém atende em casa? Fala que eu não estou. Diga que eu estou no centro. Eu pergunto a vocês: o que existe? Existe amizade minha com a Maria Lúcia? Não. O que existe, o que é? Interesse. Interesse. Se eu fosse amigo dela mesmo, eu atenderia a ligação dela. O que você está precisando aqui? Puxa, Maria, você me socorreu tal dia, certa vez, que bom, vou lhe pagar, veja quanto que é, o que você precisa, eu vou fazer por você. Aí tem amizade. Concordo com isso? Todo mundo concorda? Agora eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se eu vou ter que sair correndo. A nossa relação com Jesus é amizade ou interesse? Muitas vezes é interesse. Você recebeu uma ofensa. Você ficou muito magoado, muito nervoso, você ficou muito ofendido, você está com aquela dor no peito. Aí você vai no centro. Ai, Jesus, essa dor no peito me tira, que eu não aguento. Aí vem aqui o orador e fala sobre o perdão. Jesus fala sobre o perdão. Perdoe, perdoe. Não 7 vezes, 70 vezes 7.
E o que a gente diz lá no íntimo? Eu não vou perdoar. De jeito algum. Eu não sou Jesus para perdoar. Eu não sou Bezerra de Menezes para perdoar. Eu não tenho cara de santo. E não sou santo não. Não perdoo. E fica. E vai remoendo aquela mágoa, aquele rancor, aquele ódio, aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo. Depois de alguns 4, 5 anos em que a gente ficou cultivando aquilo, e falando aquilo, e se amargurando com aquilo, aparece um nódulo no peito. Mas no médico vai falar, você está com um nódulo na mama. Vai para o centro. Jesus, me tira esse nódulo do peito. E Jesus certamente respondeu, minha filha, eu quis tirar há 5 anos atrás. Quando eu falei para você perdoar. Me cura! Então a nossa relação com Jesus, às vezes é interesseira. A gente gosta muito do Jesus Salvador. Jesus que me livre, Jesus que me cure, Jesus que me arruma um emprego, Jesus que me tire dessa. Mas aquele Jesus que previne todos os males, perdoe, ame, seja corajoso, promova a paz, seja humilde, não seja arrogante. Esse a gente não quer muito conversa. Ah não, isso é ser bonzinho, ser santo, ser bobo. Não é? Então veja, Jesus traz essa ampla modalidade de socorro à alma humana, como ele estava fazendo naquela oportunidade, quando ele atendeu aquela multidão. E aí, quando os discípulos dizem para ele, olha, Jesus, não temos comida não, mas pode ir embora. Qual foi a resposta que ele deu? Ele faz uma pergunta. E eu quero que vocês saiam daqui hoje com essa pergunta. Porque eu vim de São Paulo para cá com essa pergunta. Eu vim agoniado. E eu não vou ficar sozinho com essa agonia. Ele vira para os discípulos e diz assim, quantos pães vocês têm? Porque o que os discípulos estavam pensando? Eles tinham lá uma reservinha. Quando esse povão foi embora, a diretoria se reúne e nós comemos entre nós. Sabe como é a diretoria, né? Sempre tem, né, a reunião VIP deles. Quer dizer, Jesus estava mexendo aonde? Estava mexendo no egoísmo deles, no só para mim. E aí os discípulos, nós temos assim, uns 7 pães e uns beijinhos. Aí ele falou, me dê. Pode me dar. Eles deram. Toma, vai. Quer dizer, quando mexe com o nosso interesse, a gente... Diz que 2 espíritas muito assim, trabalhadores, saíram do centro espírita, depois do trabalho, estavam indo para suas casas, um deu passe, outro deu palestra, estavam comentando, e passavam por uma região lá em São Paulo, uma região pobre, onde havia, num dos barracos ali, uma mulher grávida. Quem contava essa história era Chico Xavier. Que estava dando à luz, dentro do barraco dela. E ela sozinha. Passando mal, uma gravidez de risco.
E ela orando a Deus: Deus me ajude. E prece de mãe sempre chega lá em cima, né? Aí um anjo de luz, um espírito de luz, ouviu aquela prece e foi atender. Viu a situação dela. E o espírito falou assim: eu preciso arrumar alguém que possa fazer esse parto, ajudar essa mulher. E ele então sintonizou pela mente dele: quem eu posso, quem está na imediação que eu possa ajudar. E ele sintonizou aqueles 2 trabalhadores da casa espírita. Ai, aqueles 2 irmãos, ótimo, correu lá e se materializou na frente deles. Olha, meus irmãos, temos aqui uma irmã que está ali no barraco tal, aqui pertinho, está dando a luz, precisa de socorro, vamos lá. Aí os 2 irmãos olharam um para o outro: nossa, que sujeito estranho esse aí, né? Não, eles olharam: não, mas está tarde, não, nós já fizemos a nossa caridade hoje, não, vamos para casa, não sei o quê, e foram embora. E o mentor ficou lá. E agora como é que eu vou fazer? Ele entrou para as ruelas e andando para ver se encontrava alguém, se deparou com um traficante. Quem foi esse? Falou: meu irmão, Deus te abençoe, mas a irmã está em tal local, um tal barraco, explicou a situação, será que você poderia ajudar? Ele falou: não, vamos lá ajudar. Chamou 2 mulheres lá de outro barraco, foram lá, ajudaram, socorreram, mandaram, levaram ela para o hospital, pegaram um táxi e ele pagou toda a conta do hospital. Aí Chico Xavier concluía: mais vale o malfeitor caridoso do que 2 santos omissos. E Jesus não era omisso. E nós, muitas vezes, cristãos, somos. Somos. Meus irmãos, 1 bilhão de pessoas, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo passam fome. Fome crônica. 1 bilhão. É muita gente. E olha, e não é gente que mora longe de nós, não. Não é gente que mora longe de nós. Então, esse Cristo, né, que provocou: me dá aqui os 7 pãezinhos e os peixinhos. E o que ele faz? Ele faz uma oração, nós vimos isso no Evangelho, e faz a multiplicação. E narram as Escrituras que dessa multiplicação foi possível alimentar as 4.000 pessoas, e dizem que ainda sobraram 7 cestos. Sobrou comida. Não vem aqui ao caso a gente analisar os aspectos científicos, teológicos dessa multiplicação. Mas nós poderíamos imaginar, né? E pensar e refletir sobre como é que Jesus faz essa multiplicação. Há 3 coisas importantes a pensar. A primeira delas, dizem as Escrituras que quando Jesus pegou os pães e os peixinhos, ele fez uma oração a Deus. E nesta oração, ele agradece a Deus por aquele alimento. Olha que lição maravilhosa que Jesus nos dá. Imagine você, que de repente você tem uma festa na sua casa, apareceu lá uma multidão, toda a família resolveu te visitar. E você vai lá na cozinha, você tem pouquíssima coisa a oferecer. O que você vai dizer e pensar? A gente geralmente faria: puxa, não tenho nada, que droga, tenho dinheiro, tenho comida, como é que eu vou fazer? Mas Jesus, ele faz uma oração de
Agradecimento. Deus, obrigado por esses 7 pães e esses peixes. Veja o que é que Jesus está querendo nos ensinar. Primeira coisa, gratidão. Como a gratidão pode mudar muitas coisas na nossa vida. Porque a partir daquela oração de gratidão, eu agradeço porque tenho. E está no Evangelho, que aquele que tem, mais lhe será dado. E aquele que não tem, mais lhe será tirado. Eu confesso a vocês que tive sempre muita dificuldade de entender esta passagem. Vocês também têm ou não? Às vezes eu falo, acho que deve ter algum problema de tradução aqui, não é possível, porque é injusto. Quer dizer, que quem tem vai ter mais e quem não tem vai ter menos. Jesus não foi legal nisso, no que ele falou isto. Mas aí agora a gente entende. O que é que Jesus está falando? Quem é a pessoa que tem? É aquela que reconhece o que tem. É aquela pessoa que é agradecida, porque somente quando a gente agradece o que tem, é que a gente sabe aquilo que tem. Por exemplo, eu não sabia que eu tinha um banheiro. Até um dia que num trabalho com morador de rua, eu perguntei para um deles: qual seria a sua maior felicidade? O que te faria hoje mais feliz? Ele disse: ter um banheiro. Eu falei: por quê? Ele falou: o senhor já imaginou o que é a nossa vida aqui na rua? Não posso tomar banho. Não posso fazer minhas necessidades fisiológicas. Eu, quando faço, tenho que fazer na frente de todo mundo. Então, a maior felicidade é ter um banheiro. Eu falei: meu Deus. Eu reclamava do meu banheiro. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui no banheiro. Graças a Deus. Fiquei olhando. Abri a torneira. Tem água. Ainda tem em São Paulo um pouquinho. Pode ser que nem tenha mais. Chuveiro. Sabe, meus irmãos, mais de 15, 20 anos lidando com o público, no trabalho espírita, eu tenho notado que os mais infelizes que eu tenho lidado, constatado, são os mais ingratos. São aqueles que sempre estão olhando aquilo que não tem. E é claro que se eu ficar olhando o que não tem, procurando o que não tem, quem procura, acha. Pronto. E aí que está o problema. E a gente fica só se fixando naquilo que não tem. E se acha a pessoa mais desditosa, mais infeliz do mundo. Mas quando você faz isso que Jesus fez, muito obrigado, Senhor, pelos 7 pães. Você começa a ver: puxa, eu tenho. Eu tenho isto. Que bom que eu tenho. Como sou feliz. E quando você começa a procurar o que você tem, as coisas, você fala: puxa, quanta oportunidade, quanta riqueza eu tenho. Quando você olha o seu marido, você vai fazer esse teste hoje. Você vai chegar em casa, não vai procurar mais os defeitos dele. Procura o que você tem. E os maridos também. Procurem nas suas esposas o que elas têm. As virtudes. Ah, mas ela... Não, esquece.
Ninguém vem completo. Não é? Nós estamos no mundo ainda dos imperfeitos. Ninguém está no mundo espiritual superior. Ninguém se casou com um anjo. Isso serve para eles e para elas. Então não procuremos o anjo, porque também se ela for procurar, não vai achar. Mas nós vamos achar muitas virtudes. Comece a elogiar o que você tem. Elogie o seu marido, elogie a sua esposa. Agradeça. Agradeça. Ponham isso em prática, vocês vão ver como muita coisa se transforma. Eu agradeço. O homem agradeceu. Bem, obrigado por esse almoço maravilhoso que você fez. Da próxima vez eu tenho certeza que ela vai caprichar. Mas se você nem dá bola para o que ela fez e reclama, está salgado, hein? Ah, não sei o quê. Ah, faltou coentro. Ah, não sei o quê. Para ali. Da próxima vez que eu vou fazer para você, se é que ela vai fazer, enquanto ela estiver fazendo, ela vai estar lembrando de você, reclamando, criticando. A última vez que você falou aquilo, outra vez que você falou aquilo. Você imagina a vibração da muqueca. Depois você comeu e fala, ai, estou passando mal. Você colocou muita pimenta. Não, é ódio, é raiva. E ódio e raiva que nós provocamos. Não é? Que nós provocamos. Experimente tirar um dia sua mulher do fogão. Não, benzinho, hoje você não vai cozinhar. Vamos levar você num restaurante. Não importa se o restaurante é rico, pobre, não importa. Importa é o gesto. Vamos comer um pastel na feira. Vamos fazer alguma coisa diferente. Eu não quero que você cozinhe. E tem muito homem que é muquirana, sabe? Muquirana, essa palavra aqui, vocês captam ou não? Expressão italiana, paulista, né? Não abre, tem escorpião no bolso, né? Que a pessoa que não abre mão, pega um sonrisal, atravessa a piscina e não derrete o sonrisal, né? Ah, econômico, eu preciso guardar, eu não posso, tenho que economizar para o futuro. Economiza o homem, economiza e põe a família no sacrifício, não pode viajar, não pode fazer um passeio, não pode fazer isso, porque tem que economizar. E ele economiza tanto até que lá para os 60, 70 anos ele morre de infarto. Aí a mulher depois vai descobrir que ele deixou uma conta boa. Aí ela começa a viver. Olha, tantos anos de escravidão. E ela então começa a gastar. E vai fazer cruzeiro, né? E vai dançar, e vai no baile. Imagine, e ele lá no umbral, você imagina, vendo a esposa ali dançando, tudo com o dinheiro dele. Contrata um personal dancer com o dinheiro dele. Ele nunca quis fazer isto. Agora está aí. Então, veja, vamos agradecer, vamos inverter. Porque com essa gratidão, a gente fixa no positivo. Agradeça a você também. Agradeça a sua casa, seu lar, tudo na sua vida, que vai ter a multiplicação disto. Jesus nos ensinou. E depois que ele faz a oração agradecendo, ele pega o pão e ele vai dividindo. Então Jesus partilha, divide. Eu acho que foi nessa hora de dividir que os 7 pães viraram 4.000. Aquela coisinha de mãe,
Só tem aquele cuscuz assim, pequenininho, tem 50 filhos, 2 netos. Todo mundo comeu. E foi. A importância de a gente compartilhar os nossos dons. Compartilhar os nossos talentos. Dividir os nossos potenciais. Ou seja, não guardar as coisas só para nós. Não é só dar coisas, mas também dar o que temos no nosso interior. Eu parei no Farol, em São Paulo, estava indo para uma palestra com uma companheira do lado. Apareceu um menininho desses de rua, que fica em semáforo, trazendo bala, vendendo bala. E eu, para me livrar logo dele, eu dei um trocadinho para ele. Ele me deu 2 balinhas. Eu quase nem olhei para ele. Falei, está aqui, dá 2 balinhas. Aí ele deu a volta, foi do lado da minha amiga. A minha amiga disse assim para mim: menino, que sorriso lindo você tem. Ele falou: é, tia? Ele falou: é. Ele botou a mão no saco de bala, encheu e deu para minha amiga. Eu falei: olha que danado, eu dei uma moedinha e me deu 2 balinhas. Essa minha amiga encheu a mão. Mas o que ela deu que eu não dei? Afeto. Atenção. Ela olhou para ele, eu não olhei. O dinheirinho, mas o afeto, a atenção, ela deu. Isto é importante. Então nós temos habilidades, nós temos talentos. E a Casa Espírita, esta oficina de trabalho que tem aqui espaço para todo mundo. Você veja, os nossos cantores, eles estão dividindo o pão deles. Então é um que canta, é um que fala, outro que dá passe, um que ensina, um que limpa, um que pinta, um que conserta o ventilador. Tem trabalho para todo mundo. Centro Espírita é academia, material e espiritual. Estava aqui a nossa Maria Lúcia falando: hoje comecei minhas atividades às 8h30 da manhã, lá na Federação. Depois fui até às 4h30, 5 horas, é isso? Depois venho para cá, diz que é a última que vai sair. Depois da reunião da diretoria. Ela que vai fechar. E ela diz assim: a hora que eu chegar em casa, uma cama só não vai dar tempo. Eu vou precisar de 2. Por quê? Porque ela o quê? Movimentou os seus talentos. Movimentou a sua energia. Por que é que tem muita gente com insônia, com depressão, ansiedade? Porque está com a energia parada. Não faz nada. Não doa. Só pensa em si. Não se entrega. Não se movimenta. Não se move. E aí vive no inferno. Me parece que é Sartre dizendo que o inferno são os outros. Mas não. O inferno é quando a nossa vida só tem sentido para nós. Isto é inferno. Porque depois que você come, você bebe, você conseguiu uma casinha, e aí? Qual o sentido da vida? É só isto? Comer, beber, dormir e fazer sexo? Por que tantas doenças psíquicas, emocionais? Por que a depressão está pegando, o pânico? Falta de um sentido de vida. E falta de um trabalho. Falta de compartilhar, de dividir o pão. As pessoas dizem: De Luca, estou com um vazio interior.
Muitas pessoas se queixam disso. Eu tenho um vazio, eu tenho um vazio. Mentira! Você não tem vazio, você está cheio de si. Você está cheio de reclamação. Você está cheio de pensar só nos seus problemas. Você está cansado de si. Você está precisando tirar férias de você. E o trabalho espírita é a melhor coisa. Você tira férias de você. Um companheiro do nosso centro, ele é médico, hein? Começou a fazer uns trabalhos voluntários conosco agora. Passou o dia inteiro, num sábado e num domingo, trabalhando aqui, trabalhando acolá, trabalho braçal, suou, fez um monte de coisa. Quando chegou no domingo, eu falei, como é que se sente, doutor? Eu falei, nossa, passei 2 dias sem pensar nos meus problemas. Eu tô uma beleza, ele falou. Olha, isso aqui valeu mais do que todas as terapias que eu fiz até hoje. Não estou aqui invalidando o trabalho importante dos psicólogos e psiquiatras. Mas eu estou falando de terapia espiritual. E terapia espiritual o que é? Trabalho. E trabalhar com o quê? Dividir o que eu tenho, compartilhar. E foi isso que Jesus fez quando ele dividiu o pão. E veja que interessante a última reflexão desta multiplicação. Como é que ela começa, gente? Como é que Jesus sai dos 7 pães e vai para os 4.000? Como é que tudo isso começa? Com os 7 pães. Porque quando ele percebe a fome da multidão, ele vira-se para os discípulos. Quantos pães vocês têm? Veja que ele não chega e do nada ele multiplica. Ele multiplica de alguma coisa. Ele parte de alguma coisa que deram a ele. Por isso a pergunta, quantos pães vocês têm? E a partir disso é que eu vou fazer o milagre. Então hoje nós estamos precisando talvez de um milagre. Hoje provavelmente nós temos fome de alguma coisa. Se não de uma necessidade material, nós temos fome, uma necessidade espiritual. Precisamos de paz, de consolo, de amor, de esperança, de fé, de um caminho, de um horizonte. Jesus, me ajude. Ele falou, eu te ajudo. Quantos pães você tem? É a pergunta que ele vai fazer a cada um de nós. Quantos pães você tem? Ou seja, me dê alguma coisa. Me dê alguma coisa do que você tem. E como é que a gente dá a Jesus? A Ele? Não. Ele disse lá no Evangelho, todas as vezes que vocês fizerem isso para um desses meus irmãos menos favorecidos, os pobres, os presos, os enfermos, as viúvas, é a mim que vocês estão fazendo. O Espírito Emmanuel diz assim, não espere encontrar Jesus deitado numa poltrona. Não espere encontrar Jesus sentado numa poltrona confortável. Se você quer encontrar Jesus, pise o charco dos infelizes. Não só os de natureza material, porque também há muita infelicidade nas mansões, nas casas ricas. É lá que eu estou. E quando você for lá, entregar ainda que seja um pedaço de pão, é a mim que você está fazendo. E eu vou multiplicar isso na sua vida.
Diz Chico Xavier que um espírita muito famoso desencarnou. Ele era um hábil doutrinador, profundo conhecedor da doutrina. E ao desencarnar, ele imaginou que chegaria ao mundo espiritual superior. Mas, na verdade, ele era apenas um profundo conhecedor, não era alguém que se lançava ao trabalho, maledicente, pessimista, ciumento, causava ciúmes, provocava dissensões no centro espírita, mas quando subia na tribuna era um espetáculo, mas fora dela era aquele que fomentava discórdia. Por isso que quando desencarnou, foi para as regiões do umbral. Foi na historieta contada por Chico, sem aquele rigor doutrinário, mas para ilustrar a nossa mente, foi para o inferno. E lá ele ficou durante muitos anos, amargurado, pessimista, sofrendo. Até um dia que ele não suportou mais aquilo. Ele orou de joelhos, implorou a Deus uma oportunidade. E o espírito de luz o atende e desce até as profundezas onde ele se encontrava. E ele suplica: me dê oportunidade. Eu quero me redimir. Eu quero recomeçar outra vez. Eu quero trabalhar tanto que um dia eu possa merecer a ir para o céu. O espírito diz assim: você quer ir para o céu? Era o que eu mais queria. Então, muito bem. Haja no inferno como se você estivesse no céu. Haja no inferno como se você já estivesse no céu. Que recomendação, que conselho. Porque nós esperamos um dia, quando estivermos na presença dos iluminados benfeitores, agimos bem. Imagine os senhores, você está lá no céu, está do lado de Bezerra, Madre Teresa de Calcutá, e o irmão da terra passa: oi, De Luca, tudo bem? Sabe da última lá da terra? E você louco para saber a fofoca, mas está do lado de Bezerra de Menezes. Depois você conta. Aí você está no inferno. Passou aquele amigo: sabe da última? Conta logo que eu quero saber o que aconteceu. O fulano: eu sabia que ele ia fazer isto. Eu tinha desconfiança dele. Não. Haja no inferno como se você já vivesse no céu. E aquele irmão então incorporou esta advertência e começou a trabalhar lá no inferno. Quando ele via dois irmãos brigando, ele chegava lá e falava, reconciliava: olha, não façam isto, parem, faz mal brigar, conversem, dialoguem. Quando ele via um diabinho com um problema no rabo, com um ferimento, ele ia lá e colocava um remedinho ali: você vai sarar, dava um passo, vai sarar. Quando ele viu um tridente de um diabo ali quebrado, ele ia lá e levava, ele consertava, ele colava. E a fama dele se espalhou. Se espalhou até que caiu. O chefão lá chamou ele. Falou assim: olha, é o seguinte, assim não dá. Nós não toleramos isso aqui.
Ele falou, não, sabe o que é? É que eu sou assim, eu sou bom, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ver as pessoas vivendo bem, eu quero as pessoas em paz, eu quero fazer a caridade. E o chefe falou assim, não. Então, se você é assim, você está expulso daqui. E a partir daquele dia, ele foi para o céu. Então nós vamos sair, meus irmãos, das nossas dificuldades, colocando os nossos talentos, agindo em casa como se nós estivéssemos no céu, agindo no centro espírita como se nós já estivéssemos no céu, agindo na rua, no trânsito, no congestionamento, com aquele irmão que nos dá uma fechada, como se nós já estivéssemos no céu, para que nós possamos ser expulsos do nosso inferno interior. Meus irmãos, quando eu desencarnar, eu vou para o céu. Porque ter passado essas horinhas com vocês já foi experimentar um pedacinho do próprio céu. Um beijo no coração de todos.